Hoje a gente vai explorar um tema delicado, mas super relevante, que é a diferença entre a eutanásia e o suicídio assistido. E qual é a visão filosófica que defende o direito de escolher a sua própria morte? E por que eu estou falando disso hoje? Porque essa semana o Antônio Cícero, filósofo, poeta, compositor de grandes músicas cantadas pela sua irmã Marina Lima, ele decidiu partir. Foi uma decisão dele. E ele usou a técnica do suicídio assistido. Existe uma diferença entre ele e a eutanásia. Por que eu quero falar disso hoje? Porque eu já venho falando em alguns momentos, em outros vídeos eu já abordei esse tema da morte como uma aliada da vida. Então, eu queria tocar nesse ponto hoje, porque é uma coisa que a gente fala pouco, né? Aqui no Brasil existe um tremendo tabu para falar de morte. Vamos ser didáticos, então. Vamos falar das diferenças, primeiro, entre a eutanásia e o suicídio assistido. Então, para começar, é importante a gente entender o que cada um desses termos significa. A eutanásia é o ato de provocar a morte de uma pessoa que está sofrendo de uma doença incurável ou em estado terminal. E, geralmente, essa ação é realizada por um médico. Ela pode ser voluntária, quando o paciente consente, né, isso, ou involuntária, quando não há um consentimento claro. Por outro lado, o suicídio assistido se refere a uma situação em que o médico fornece os meios, como os medicamentos, para que uma pessoa possa acabar com a sua própria vida. No entanto, o ato final de morrer é realizado pela própria pessoa. Aqui a responsabilidade pelo ato recai integralmente sobre o paciente. Agora vamos dar uma mergulhada na perspectiva filosófica sobre o direito de escolher a própria morte. Essa discussão envolve várias questões éticas, morais e profundas reflexões sobre vida e sobre dignidade. Primeiro, a gente tem a questão da autonomia e da liberdade pessoal. Muitos filósofos argumentam que a autonomia individual é um valor fundamental. Cada ser humano deve ter o direito de tomar decisões sobre o seu corpo e a sua vida, incluindo quando e como deseja morrer. Essa liberdade de escolha é vista como um aspecto essencial da dignidade humana. Depois a gente pode considerar o sofrimento e a dignidade. A eutanásia e o suicídio assistido são frequentemente discutidos no contexto do alívio de um sofrimento. Para muita gente, viver em dor intensa e sem esperança é uma forma de indignidade. E é mesmo, né? Quando a gente permite que as pessoas escolham uma morte, isso pode ser uma maneira de respeitar a sua dignidade e oferecer um alívio para esse sofrimento. Um outro ponto importante é a responsabilidade pessoal. A filosofia pode argumentar que cada indivíduo tem responsabilidade sobre a sua própria vida. Se uma pessoa é capaz de avaliar a sua condição e as consequências das suas escolhas, pode então ser ético permitir que ela tome decisões sobre a sua vida e sobre a sua morte. Além disso, a gente tem as questões sociais e culturais. A aceitação da eutanásia e do suicídio assistido varia conforme normas culturais e religiosas. Uma abordagem filosófica crítica pode questionar essas normas, promovendo uma discussão mais aberta sobre aquilo que significa ter uma vida digna e como é que isso se relaciona com o fim da vida. Para fechar, vale mencionar as implicações legais e éticas. Legalização da eutanásia e do suicídio assistido levanta questões sobre padrões éticos que devem ser aplicados. E é crucial garantir que esses atos sejam realizados de forma segura, com consentimento informado e sem qualquer tipo de coerção. Então, concluindo essa história toda, o debate sobre eutanásia e suicídio assistido é complexo, multifacetado e envolve questões de ética, moralidade, direito individual e a própria natureza do sofrimento. A visão filosófica que defende o direito de escolher a própria morte, ela enfatiza a importância da autonomia, da dignidade, da responsabilidade pessoal. E, em alguns casos, essa escolha tem que ser respeitada e, quem sabe, até legalizada. A gente sabe que o Antônio Cícero foi para a Suíça, onde lá é possível fazer isso, esse procedimento, assim como na Holanda, nos Estados Unidos, nos estados do Oregon e da Califórnia, se não me engano. Aqui na América do Sul, a Colômbia tem esse processo legalizado.
E aqui no Brasil a gente tem a ortotanásia, que é aquele momento em que você deixa um paciente que já está em estado terminal e tira os suportes de apoio à vida e faz com que seja uma morte que venha de forma natural. Tudo isso são questões que a gente tem uma dificuldade enorme de lidar por conta do tabu da morte. E eu quero dizer para vocês, para fechar esse vídeo, que quando a gente entende que a morte pode ser uma aliada por justamente lembrar que nós somos finitos, né? Memento mori, né? A gente deveria então prestar muito mais atenção no que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento. Sem esquecer uma palavra para alguém, um gesto, aquele amigo que você não liga há um tempão, daqui a pouco você descobre que ele não está mais aqui. Enfim, são várias situações que a gente passa batido ou joga para debaixo do tapete, tentando escapar dessa reflexão que é inescapável. Todos nós vamos partir em algum momento. Então, por que não, já que isso é uma realidade, fazer com que esse momento aqui agora seja o melhor possível? Que o flow esteja com você. Até sempre.